eu descobri que eu era uma pessoa negra, acho que foi na época da escola, quando começaram os bullying, né, na época de ser xingada de algum animal específico, que na época era muito macaca. E aí, nesse momento, você se sente diferente de todo mundo e aí consegue perceber que é simplesmente por conta da sua cor ou cabelo. No ensino fundamental, né? Foi ali que começou o bullying, foi ali que começou toda a questão de sofrer na mão de pessoas, e pessoas brancas. Então, foi onde eu entendi que o mundo e o que eu era dentro de uma sociedade. Então, foi ali que eu entendi. Eu sempre soube, eu nunca tive dúvidas. Eu venho de uma família de candomblé, uma família racialmente, não vou falar letrada porque eu não gosto dessa palavra, mas que sempre teve clareza absoluta de quem se era. É um avô moçambiquenho, então eu sempre soube que eu era uma mulher africana, então não tive dúvidas na minha adolescência de ter me descoberto preta em algum momento. Eu sempre soube porque a gente sofreu o processo do racismo desde pequeno. Eu acho que quando eu me descobri, eu já era um homem preto. Quando eu descobri que ser homem preto incomodava, em que lugar que isso incomodava? Minha família é metade branca, metade preta, uma mistura brasileira, né? As pessoas elas meio que entendiam e subentendiam o que elas eram dentro de uma sociedade. E não tinha essa conversa, era basicamente você é um ser humano, apenas. A temática racial ela nunca foi abordada na minha família. Eu não venho de família militante, não existia essa conversa na minha família. Esse movimento ele começou por mim, na verdade, e eu acho que tem muito dessa transição, que primeiro começa pelo cabelo. Quando eu tive coragem e fiz o primeiro dread de lã, porque aí eu me olhei no espelho e aí eu vi uma outra mulher negra. E aí a minha família ao redor, tanto das crianças até a minha avó, assim, elas começaram a perceber e tipo, nossa, que cabelo diferente, mas o que é isso no seu cabelo? O que você fez? E naturalmente você vai se reconectando com tudo. Eu lembro de alguns episódios que foi muito bom para estar junto do meu pai, para estar junto da minha mãe. Então, a experiência do cinema para mim sempre foi o que aquilo tinha de efeito colateral, assim, sabe? O que aquilo significava para mim. Era sair com meus pais, era sair com meu coroa que trabalhava fora, era comer pipoca, era tomar sorvete, era sair depois. Fazer toda essa introspecção de Laís, comunicadora, jornalismo, e Laís, produção audiovisual. Quando eu descobri mesmo que eu queria fazer cinema foi há pouco tempo atrás, porque foi quando as portas começaram a se abrir para mim e entender o que era o cinema dentro de mim. Eu cheguei no cinema inusitadamente para trabalhar com financeiro, porque eu vinha do mundo corporativo e de administração de empresa, que era da minha própria empresa. Ele sempre esteve muito presente, sempre, sempre, sempre. Mas é engraçado, porque sempre foi através da TV, né, quando criança. Eu não fui uma criança de ir muito ao cinema, minha mãe não tinha muito tempo de me levar ao cinema. A gente começou a prestar atenção, pô, mas como é que faz para trabalhar com cinema? Para onde é que a gente vai? Qual curso que tem que fazer? Eu só consegui fazer curso de cinema, eu só estou hoje trabalhando com isso por causa de um curso gratuito de cinema. Em 2018, através de um curso livre e tal, sem perspectiva nenhuma de trabalhar por trás das câmeras. E foi assim um arrebatamento, fiquei apaixonada e foi aonde surgiu a vontade de ser cineasta, de ser diretora, de contar as minhas histórias. É muito difícil de você entrar na bolha, porque é uma bolha muito fechada. Quando a gente se insere ali, você se coloca aberto a N possibilidades. E quando as pessoas começam a te olhar de volta, é ali que você sabe que você vai começar a estar em ascensão. Produção. Não sei dizer. Não sei dizer. É responsável praticamente por toda a execução de tudo que é feito, né? Desde lá do pré até o fim. Eu costumo dizer que a produção é o coração do filme, né?
A produção é o coração, né? A produção é o coração da parada. Sem produção não acontece, o diretor não consegue fazer filme, e é a produção que vai falar assim, ó, pega na minha mão, eu tô contigo, o que você quer lutar? Aí a produção vai lutar contigo. Agora, se o dinheiro não deixar, você vai ter que escolher. É dar conta dos devaneios da direção, né? Que foge completamente do que foi orçado. Então, atender o desejo da direção e a necessidade da produção financeiramente é o equilíbrio que você tem que ter ali na produção executiva. Acho que se não tiver produção, acho que o set não segue. Muito no básico dar a nossa base para o filme acontecer, que é o básico, mas é o essencial. Creio que agencia os recursos, né? Aloca toda a parte de gerenciar os recursos que cada departamento precisa. Acho que por ser mãe desde nova, ter 3 filhos, administrar 2 empresas sozinha, ter tido uma família muito grande, ter que gerir muitas pessoas, acho que foi muito prático entrar na produção e conseguir organizar pessoas, né? E um orçamento que é muito complexo. Eu fico hoje na encruzilhada da produção audiovisual. Eu sou como se fosse Exu no set mesmo, assim. Eu falo isso por quê? Porque eu sou platô, né? Pra quem não sabe, platô ele é o produtor de set. É o braço da produção que fica dentro do set. E a gente dialoga com todo mundo. E assim como o Exu faz o diálogo entre as pessoas humanas e os orixás, enfim, os inquices e tal, eu também sou a pessoa do diálogo. Eu trabalho com comunicação. Eu trabalho com fluxo de informações dentro do set, para todos os setores. Talvez hoje eu seja o profissional dentro de um set que mais dialoga com todos os setores. E não só dos profissionais que estão ali envolvidos, mas também as pessoas que vivem naquela comunidade. Todo mundo que faz cinema de guerrilha não teve um estudo muito profissional naquilo. Então é a gente aprendendo na marra, na força. Porque um curso, uma faculdade de cinema é algo super elitizado. É lamentável. Tem muita gente potente e às vezes muitos acabam achando que ali é o máximo que consegue chegar, onde é possível ficar e por suas questões de vida. Mas eu acho que a gente vem se movimentando bastante para ocupar nossos espaços, assim. É muito legal você entrar numa produção e você olhar para todo mundo em todos os departamentos e com cargos de liderança com todo mundo, que a galera é preta, sabe? Atores de 50, 60 anos olhando isso com profissionais jovens é um sonho realizado, sabe? Pessoas pretas é mais pra ponta mesmo. Eu quero que a gente faça a nossa própria novela. Eu não quero ocupar o lugar deles, sabe? Eu não quero ganhar o Oscar. Eu quero que a gente tenha a nossa academia. Isso não é muito legal de se dizer, mas muitas vezes eu era a única pessoa preta do ambiente. Eu acho isso muito ruim. Não conheço nenhum produtor negro. Mas eu não tenho muito isso de guardar nomes comigo, é algo até para eu talvez rever, mas... Caraca, me senti até mal com essa pergunta agora e não consegui pensar. Normalmente gosto dos filmes, mas não pesquisa o diretor, o nome, não fica gravado. O desafio que eu percebo enquanto mulher preta é quando você ocupa um cargo de chefia. As pessoas elas não conseguem te perceber e te respeitar como uma liderança. Elas questionam todo o seu processo, todas as suas decisões. Quais os desafios específicos? Todos. A partir do momento que você se permite, né, entrar nesse universo para fazer cinema no Brasil. Total desafio. Você não está no seu universo, né? O cinema, eu acho que ele ainda é muito elitista. Então, você não vê os seus, você não se sente confortável enquanto pessoa para fazer o seu trabalho. Enfim, porque é isso, assim, eu vejo pessoas que se trabalham juntas há muitos anos e não se comunicam, não se falam. Eu tô ali no meio porque é meu trabalho também, sabe? E eu vejo muitos perfis diferentes ali, eu vejo muitos perfis antagônicos ali. A forma de ficar te inquirindo é para te deslegitimar e eu acho que para fazer você desistir desse lugar, né? E outra coisa também que não consegue é entender, de repente, um corpo que não é subserviente dentro daquele espaço. Porque como o cinema, de modo geral, até para pessoas brancas, ele é muito tóxico.
ele é muito violento e muito abusivo várias vezes, quando existe um corpo preto consciente de si, que se posiciona e não é subalterno, há uma dificuldade muito grande em conviver com esse preto, né? Com essa pessoa preta. Como eu vou dizer? A gente não vai voltar. Justamente por não puxar sardinha de ninguém, as portas foram se fechando. E isso acontece até hoje. Não, jamais. Até porque não faz parte do lugar de onde eu vim, sabe? Do meu ambiente familiar. A gente sempre conseguiu as coisas na raça. Eu já fui botada na geladeira várias vezes por não ultrapassar os meus limites. Mas eu já tive medo. Já quase pensei. Eu acho que eu vou ter que melhorar isso aqui. Eu acho que eu não vou poder questionar tanto. Eu acho que eu não vou poder me levantar tanto. Tive força para lutar contra todas as questões negativas que ocorreram. Agora eu não vou, sabe? Eu nunca puxei sardinha para nada disso. Não vai ser agora que eu vou deitar para esse povo. Porque a gente quer ser representado como o quê, assim, sabe? A gente quer buscar representatividade para quê, sabe? Eu quero sim me enxergar. O principal conselho é não esquecer de onde você veio. Porque acontece muito das pessoas crescerem, ascenderem profissionalmente e esquecerem de onde elas vieram, sabe? Esquecer de toda a luta e toda a trajetória. Não deixarem ser invadidas, né? E nem corrompidas pelo processo abusivo do espaço e do trabalho. Estudem e persistam. Não tem outro caminho, sabe? Ninguém vai poder tirar o que está com você, que você aprendeu. Tem algo no cinema, sobretudo na produção, que é um mosquito que te morde de vício, que você pensa que você consegue resolver todos os problemas absolutamente. Porque como você faz coisas, você faz um ano em 24 horas, mas aquilo ali é ficção. Então, que elas possam produzir, serem felizes, satisfeitas, se orgulharem do trabalho. Mas ter uma vida real, né? Que é a vida real fora daquela cena. O cinema entrou na minha vida num dia que não importa. Mas o que eu faço no cinema hoje é o que eu sempre fiz na minha vida. Eu cuido de quem faz o filme ficar bonito. Acho que produção é um pouco... tem um lugar meio maternal, assim, sabe? Porque é o que vai coordenar e vai ajudar a fazer esse filme acontecer. Muito amada, muito recíproca de sentimentos. Uma menina que está pronta e disposta para aprender várias coisas. Mas você que é uma menina muito carinhosa. Vanessa é uma pessoa muito corajosa, muito. O Ian é um homem preto, pai. Marcilúcia é uma mãe, mulher preta. Muito íntegra, muito guerreira. Que queria muito saber fazer as coisas sem paixão e sem tesão, mas não consegue. Então o Ian, talvez hoje, no trabalho, seja um cara tentando buscar paixão no que faz, assim, tentando achar onde encontrar esse tesão no trabalho. E na vida, eu sou apaixonado já. Na vida eu já me apaixono todo dia e eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Acho que essa sou eu. Estou produtora, mas eu posso ser o que eu quiser ser, quantas vezes eu quiser, até o último dia da minha vida, que espero que seja bem velhinha. Esgotado de fazerem o espelho meu inimigo, não poder me enxergar e deixar o medo me consumir. Minha cor é testemunho, ela não é castigo. E isso eu não vou mais permitir. É importante que fique claro que só eu digo onde vou chegar. Ralei muito para qualquer um dizer que aqui não é o meu lugar. Sou preto, escuro, sou arte e liberdade. E alcanço onde quero alcançar.